O último dos autores da chamada Escola de Frankfurt, com que trabalharemos, será Ernest Bloch. Comecemos pela ideia de utopia concreta. A utopia é uma busca antiga da humanidade. Desde sociedades antigas até a contemporaneidade, o homem tem buscado desesperadamente pela utopia. Uma sociedade que se apresenta sob determinadas formas que podem ser distintas daquelas formas enxergadas por outros pensadores. Na verdade, a ideia de utopia, ela é muito forte na literatura. Pode-se dizer que ela também tem uma relação forte com algumas correntes religiosas, políticas, artísticas. A busca da utopia, ela é muito presente na, na história do pensamento humano, né? Da reflexão humana, filosófica, política, jurídica, artística. E em autores como Bloch, encontramos também essa busca, né, pela utopia. Essa utopia que sempre foi vista como um sonho. E como ela é vista como um sonho, muitas vezes se tem a ideia de que ela é inalcançável. Ela é vista como um sonho, como uma aspiração humana, exatamente porque muitos entendem que é impossível a sua concretização, né? Que é impossível trabalhar essa ideia no campo do concreto. Então, não haveria uma sociedade, na prática, uma sociedade que adotasse valores, princípios utópicos, uma sociedade ideal, uma sociedade sem divisões políticas, uma sociedade sem religião, uma sociedade sem luta de classes, sem divisão entre classes sociais, uma sociedade sem ganância, uma sociedade sem exploração. Isso é praticamente impossível diante do fato de que o ser humano, ele não consegue nunca se contentar com o que ele tem, ele quer sempre mais e mais e mais e mais, e ele quer que a economia, o direito, a política, a religião atendam exatamente aos seus interesses de dominação, de superioridade sobre outros seres humanos. Daí a impossibilidade de se concretizar uma utopia. E no mundo capitalista, então, impossível. Totalmente inviável, porque o capitalismo, ele se alimenta dessas dissensões, ele se alimenta dessas divisões, ele se alimenta dessa exploração. E por essas dissensões, divisões e explorações, ele também ele consegue se manter. Elas também se alimentam do modelo capitalista. Há uma reciprocidade, um condicionamento recíproco entre esses elementos da vida social, entre o modelo social e político que nós adotamos, e jurídico, obviamente, e a vida social. Então a utopia, ela se transforma em um sonho, em uma impossibilidade, racionalmente falando, devido à própria natureza humana, aos hábitos, às posturas, aos ideais normalmente buscados pelos humanos, que vão que estão inseridos dentro de uma percepção, dentro de uma ideia de desigualdade, de superioridade, de dominação. Tudo isso respaldado pelo direito, obviamente. E numa sociedade utópica, não seria assim. Nós estaríamos diante de uma sociedade igualitária.
retomando Marcuse, porque essa é uma discussão feita também por Marcuse, mas Bloch vai falar que na sociedade capitalista o homem, os homens são forçados a ter. Nós somos forçados a ter no modelo capitalista. Mas a própria sociedade que nos força a ter, ela nos retira as possibilidades de ter. As possibilidades de todos terem. Ela nos obriga, ela nos compele a buscar isso. Ter mais. Sempre. Mas ela própria impõe mecanismos que nos impedem de ter. Impõe limitações a que todos tenham. Apenas alguns terão. E esses que terão serão considerados os melhores. Porque, teoricamente, supostamente, eles obtiveram aquilo por méritos. Eles não obtiveram porque passaram a perna em alguém. Eles não obtiveram porque prejudicaram alguém. Via de regra, eles obtiveram por mérito. E tudo isso é respaldado pelo direito. Tudo isso é respaldado por um sistema jurídico que atende aos interesses dessa classe dominante. Não é preciso ser marxista para perceber isso. Não é preciso ter lido obras de autores da Escola de Frankfurt ou ter lido a obra de Marx para saber disso. Basta fazer uma análise real da sociedade, do mundo em que vivemos, da sociedade capitalista em que vivemos. Basta observar e chegaremos tranquilamente a essa conclusão. Que, por outro lado, ideologicamente, dentro do modelo que nós vivemos, isso não é permitido defender. Aliás, estamos numa democracia, podemos até defender, mas é quase impossível colocar em prática medidas que se oponham a esse tipo de postura, porque existe toda uma máquina, existe todo um sistema que dá sustentação, que alimenta constantemente, diuturnamente, esse modelo cruel, esse modelo desigual. E o direito é uma das bases, é um dos pilares da alimentação desse modelo desigual. O direito, ele cria obstáculos para a concretização de um mundo justo, de um mundo que seja mais igual. Que o direito irá legitimar essa desigualdade. O direito legitima o direito de propriedade. O direito legitima a sucessão. O direito legitima uma série de elementos que são tão valiosos para o modelo capitalista, que, a não ser com uma profunda transformação do direito como um todo, é que nós conseguiríamos sair dessa situação. Para Bloch, portanto, e o que eu vou dizer agora pode parecer paradoxal para alguns, principalmente para os positivistas, mas o mundo só seria justo em uma sociedade sem direito. Porque o direito legitima a injustiça, o direito legitima a desigualdade, o direito legitima os mecanismos que impõem a opressão de uns, a grande maioria, por outros, uma inconteste minoria. E por fim, na concepção de Bloch, a transformação da sociedade, a grande revolução da sociedade seria o socialismo. Socialismo esse que é sempre bom ressaltar, jamais foi colocado em prática na nossa história, na história da humanidade.